todos disruptivas na área, esse vídeo não estava planejado, mas hoje eu me deparei com um gráfico que me deixou com um sentimento um pouco amargo, na verdade, na boca. Ele talvez descreva e diga por que o mercado andou caindo nos últimos tempos, né? Especificamente depois de 8 anos no mercado, a queda não é o problema, mas o fundamento da queda pode ser um problema, né? E eu me deparei com um gráfico que me deixou um pouco preocupada. Talvez seja a única métrica que eu não queria ter visto, né? Venda de ETF, por exemplo. Bitcoin sempre existiu sem ETF, né? Então não seria um problema. Ou venda vindo dos mineradores. É comum no período de consolidação pós-halving que aconteça a venda dos mineradores, porque eles precisam pagar os custos, né, e caiu a recompensa, mas o preço não subiu, então eles precisam liquidar. Bitcoin também é um fenômeno que está acontecendo no momento, mas que não me preocupa. Porém, um dos dados que eu vi me deixou um pouco alerta. Vou compartilhar com vocês esses dados, né, depois até fiz um tweet, quero ler junto com vocês algumas das sugestões das pessoas, mas infelizmente não é um clickbait, é um dos dados que eu menos queria ver. Me deparei com esse dado agora, né? Qual é, então, esse dado que me deixou preocupada, gente? É a realização de lucro das baleias de longo prazo, tá? Um adendo. Às vezes, nós temos as métricas das whales, né, das baleias, e nós temos a métrica dos investidores de longo prazo, tá? Nesse caso, são as duas coisas juntas, porque às vezes nós podemos ter baleias que são de curto prazo, por exemplo, né? Historicamente, o dado de investimento de longo prazo é um dos dados que eu mais acompanho para entender em qual momento do mercado a gente está, né? Só para explicar para vocês por quê. Historicamente, os holders de longo prazo, eles iniciam a consolidação, né? A realização de lucro nos momentos de all-time high. E é quando a gente começa a ver a queda do supply desses investidores de longo prazo, né? E aí eles atingem... enfim, essa queda, eles vão continuando vendendo, né, digamos, até atingir ali um período. Depois, inclusive nos estágios mais acelerados ali da queda do mercado, né, do encontro do mercado do fundo, começa a subir novamente o supply, né? Se a gente olhar aqui, desde maio de 2021, esses investidores de longo prazo estavam comprando Bitcoin e começaram a vender no início de 2024, o que é comum, né? E a gente teve uma aceleração, digamos assim. Vou até dar uma ampliada aqui para vocês. Uma aceleração dessa venda, né? Quando atingiu all-time high, tá vendo aqui? E é completamente comum isso acontecer. Não é um problema, tá? Isso é um comportamento cíclico. Investidores de longo prazo iniciam realização de lucro na all-time high. Comum. Porém, o que não é comum é isso aqui que a gente viu, né? Vou até colocar aqui, só para que vocês vejam o gráfico inteiro, tá? Isso aqui, então, é um gráfico de realização de lucro das baleias de longo prazo. Elas sempre realizam lucro, né? Isso é comum, elas vão fazer essa realização de lucro. Mas a gente viu uma realização de lucro absurda. Foi $1 bilhão em lucro realizado em basicamente um dia. E aí você pode me falar, foi por conta do Fed. Mas isso aconteceu antes do anúncio do Fed, né? Essa é a parte estranha dessa história aqui. Então, se a gente vê, nunca houve uma realização de lucro tão grande das baleias. Isso aqui deve ser explicado por alguma coisa, mas eu procurei muito e não encontrei, né? O que me faz ter um sentimento um pouco amargo e um pouco preocupado com o mercado, né? Além disso, nós também temos agora o Bitcoin exatamente no nível, né, no realized cap também dos investidores de curto prazo, que também faz uma pressão de venda, né? O que acontece? Esse realized price, para caso vocês não saibam o que é, né? Nós temos o preço, né? O preço que é basicamente o preço do mercado agora, né? E o realized cap, ele é a média dos preços nos momentos em que as últimas moedas foram movimentadas, né? Então, no mercado de alta, o realized cap sempre vai estar para baixo, e no mercado de baixa, o realized cap pode estar acima do mercado de verdade, né? Porque ele considera a última vez que uma moeda foi movimentada, né? E ele não considera só o preço atual. E aí, nesse caso, né, o que nós temos? Então, esse preço realizado, né, indo abaixo do preço real, o que tende a também ser uma pressão de venda, e o pior é que isso é dos investidores de curto prazo, né, que são mais sensíveis a esse movimento, né? Nós também temos uma realização de lucro vinda dos mineradores, né? Uma grande realização de lucro vinda dos mineradores, mas como eu comentei com vocês, esse padrão é um padrão esperado, né?
Porque, historicamente, o que acontece? O melhor período para os mineradores é o período pós-halving, mas o late stage do pós-halving, digamos, né? Porque, beleza, os mineradores estão ali, o preço está subindo, estão se dando bem, aí acontece o halving, né? Cai pela metade a recompensa, mas enquanto o preço não, por exemplo, dobrar, os mineradores não conseguem voltar ao estágio de lucro que eles estavam antes, né? Então, esse período de lateralização, que acontece também nos outros ciclos pós-halving, ele é esperado, né? Não é um dado que me preocupa. Mas, como eu falei pra vocês, né? Esse nível de liquidação das baleias precisa ter um motivo. Né? Precisa ter um motivo e eu espero que seja um motivo que não tenha a ver com o mercado, seja um motivo específico relacionado a alguma empresa, né? O único motivo, assim, até uma brincadeira, mas que poderia ser em relação à Nvidia, né? A Nvidia acabou de se tornar a empresa mais valiosa do mundo, então só se o dinheiro tá indo tudo pra Nvidia. Porque não sei. E aí, como eu comentei com vocês, né? Eu tinha feito um Twitter, até quero ler com vocês pra gente pensar em algumas das possibilidades que poderia ser, né? Dessa lapada laranja que veio pra gente, né? O Daniel citou os vencimentos da CME nos próximos dias, fechando posições, tipo, é uma coisa que acontece sempre, né? Não, pra mim não justificaria esse movimento tão grande. Aí, isso aqui pode ser um dado, tá? Isso aqui é uma hipótese razoável, que é manejando reserva, né? Que pode ser consolidação de TXO, por exemplo. Né? Então, isso aqui é algo razoável junto com essa hipótese, né, da capitulação dos mineradores, né? Então, essa aqui, para mim, seria uma das melhores, ou das hipóteses mais razoáveis, digamos assim, né? Que é um processo, talvez seja uma consolidação de um TXO, não é, na verdade, uma liquidação, né? Uma movimentação por algum motivo fundamentalista, junto com esse processo de capitulação dos mineradores que estão sofrendo para pagar as suas contas, né? Essa pessoa que perguntou se o gráfico é de hoje, né? O gráfico é de hoje, mas como eu citei para vocês, vou até dar um zoomzinho aqui para que vocês possam ver. Isso aqui especificamente, ó, aconteceu no dia 5 de junho, tá? Faz alguns dias já, mas eu realmente não tinha visto, né? E o ponto é, igual eu citei, né? Não é a queda, mas é o fundamento. Eu quero conseguir entender por que essas baleias fizeram essa realização. Vamos ver outros argumentos, né? Guerra vindo. Se vier, pode ser pior. Aí essa pessoa comentou, não soube, estão armando pra cima da Tether. Bom, estão armando pra cima da Tether desde que eu entrei no mercado, né? Então, não sei se é também um motivo. Correção à frente. Ué, estamos esperando suas considerações, mas tá osso, viu? Várias moedas voltando a preço de um ano atrás. Coisa não tá boa. Pois é, guerra também. Aí os mineradores estão pagando a conta, né? Igual eu citei. Acho que é uma coisa um pouco além. Marcaram uma pessoa aqui e marcaram o dado especificamente. Isso aqui não traz nenhuma resposta, é só o dado, né? Então, nesse momento, eu me torno um pouco mais cautelosa, eu acho, assim, até a gente ver o que tá acontecendo, se tem alguns fundamentos, né? A gente teve várias all-time highs também, né? A Nvidia batendo novas métricas, a gente teve algumas all-time highs no mercado financeiro tradicional, e o mercado cripto não reagiu, o que não dá, daí, então, para culpar, digamos, sentimentos macro, né, relacionado ao Fed, a só ter um corte de juros. Então, não me parece que também tem uma justificativa macro do sistema financeiro tradicional. Parece que é algo do mercado cripto especificamente acontecendo, né? Então, a gente vai ter que descobrir o que é. Mas só para não terminar aqui com sentimentos ruins, né? Acho que também pode realmente ser um movimento, talvez, na maior justificativa, seja esse movimento de alguma coisa específica de um player, né? Porque é uma coisa. Vamos até voltar aqui pra gente dar uma olhadinha a mais. Aqui. Opa, cadê? Cadê o gráfico, gente? Tá aqui. Se a gente vê, né? O normal, digamos, são algumas consolidações, até que um aumento de consolidação de realização de lucro, né, na verdade. Mas isso aqui é uma coisa um pouco estranha, o que me faz até esperança de que seja, na verdade, um movimento, como eu posso dizer, um movimento com motivações específicas de um player, né? Eu vou até aqui resetar, né? Então, olha aqui o que a gente consegue ver, né? A hora que começa a subir aqui, ó, por exemplo, aqui, aí beleza, começa a ter bastante realização de lucro e fica tendo realização de lucro, né? Tem uma grande aqui, por exemplo, que é nessa subidinha antes do mercado despencar, né? O que foi a última, aí seria o que eu esperaria também nesse mercado, né? Após a gente ter novas all-time highs, pelo menos um período, essa realização de lucro acontecendo pós all-time high, e não alguns meses, poucos meses depois de ter atingido all-time high. Interessante notar
que foi no 71, né? Então foi no mais alto, no momento mais alto do preço, né? Após especificamente all time high, que é uma coisa que também seria comum, só que eu não esperaria esse nível, né? O problema é a força desse movimento e até agora eu não consegui encontrar absolutamente nenhum argumento que realmente me justificasse, né? A não ser que a gente veja e saiba de onde foi essa consolidação. Agora, a coisa que me vem na cabeça é que a gente teve aquela consolidação maluca da OKEx, né? Mas eu não lembro que dia que foi que aquilo aconteceu. Vou até olhar aqui agora aquele dia que a gente teve as fees absurdas do Bitcoin. Para quem não sabe, né, nós tivemos então um evento de aumento das fees, né, que foram muito causadas pela OKEx fazendo um teste de consolidação de TXO, né, mas acabei de achar aqui, então a data foi dia 7, então também não foi por isso, né. Igual eu citei também, a gente também teve, obviamente, nas vindas dos ETFs, né, foram 600 milhões mais ou menos liquidados nos últimos 5 dias ativos, né, sem considerar o final de semana ali. Então eu acho que é um momento de cautela, né, do mercado. Mas claro que a regra, todas as regras, todos os fundamentos continuam sendo válidos, né? E apesar dos momentos de desespero, são esses momentos em que provém as melhores oportunidades sempre. Então, acho que em momentos de grande volatilidade, de grande incerteza, também faz parte a gente sentar, esperar e não fazer nada. Não tô falando que é pra vender. Eu não vou vender nada, né? É só um momento em que talvez valha a pena a gente olhar para o mercado com um pouco mais de cautela, reconsiderar alguns parâmetros, talvez a gente possa não estar olhando para então refazer a rota. Mas o mais importante de tudo, principalmente para os investidores que estão entrando no mercado agora, é não deixar que esses momentos te levem para tomadas de decisões burras, né? Para vendas desesperadas, etc. A gente precisa ter um plano e seguir o plano, né? Confiar no processo. Então, acho que é importante também que seja um momento de olhar, ter um olhar um pouco mais holístico pro mercado. E é isso, gente. A gente se vê na próxima. Se eu descobrir também algum dado em relação a isso, se alguém tiver alguma sugestão, né, sobre motivações em relação a isso, por favor, deixa nos comentários, né? Nesse caso, não é clickbait, nem é só para pedir por engajamento. Eu realmente quero saber o que tá acontecendo. Então vai ser um prazer também ler a teoria de vocês nos comentários. A gente se vê. Beijo.